a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. A semana que passou aí, nós tivemos, talvez, para mim pelo menos, eu acho que foi uma das piores final de semana da minha vida. Que o Senhor me livre de viver isso novamente. Nós tivemos 2 enterros de 2 bebezinhas que faleceram no sábado, no domingo, e foi, sem dúvida, uma das piores experiências da minha vida. Nessa semana, a gente experimentou isso, e a realidade, irmãos, é que a vida depois do Éden, a vida depois da queda, ela se tornou insuportável aqui na Terra. É simplesmente insuportável viver nessa terra sem Cristo. Se a família que perdeu as bebês, se eles não estivessem ancorados em Cristo, e a gente acabou vendo outras pessoas ali que não têm Cristo, num desespero, às vezes até maior do que os próprios pais, uma série de perguntas, outros que até conhecem Cristo e professam a fé em Cristo, estavam com a sua fé bastante abalada, estavam questionando Deus, né? Por que aconteceu isso? E, enfim, nosso mundo tá virado do avesso, irmãos, assim, por conta do pecado. Essas tragédias que a gente experimenta, que a gente vive, são uma confusão moral, é uma confusão mental das pessoas. É o Felipe que se acha Érica e que vai representar as mulheres. É ateu querendo ensinar cristão a interpretar a Bíblia. É homossexual querendo interpretar a Bíblia para poder justificar a prática pecaminosa dele. O mundo está uma confusão, né? As pessoas estão confusas, estão perdidas, e o próprio apóstolo Paulo ele já alertou a gente ali no início da carta aos Romanos, quando ele fala que o ser humano, por ele ter conhecimento de Deus por meio das coisas criadas, e ainda assim ele desprezou Deus, ele não adorou o Senhor como sendo o Senhor e Criador de todas as coisas. Deus o entregou às práticas pecaminosas, Deus entregou ele a práticas reprováveis, abomináveis. E aí o próprio Paulo vai dizer, as mulheres se inflamaram por outras mulheres como contrária à sua natureza. Os homens se envolveram com outros homens contrários à sua natureza. Então, à medida que o homem se afasta de Deus, se afasta de Cristo, à medida que nós negamos o Senhor como Deus Criador, à medida que nós negamos Cristo, automaticamente a gente vai indo para uma posição, quanto mais afastado de Deus, mais corrupto, mais afundado no pecado a gente vai chegando. E essa é a realidade do tempo que nós vivemos hoje. Um tempo que te promete muita coisa, um mundo que te promete felicidade, te promete segurança, te promete alegria, plenitude, mas que entrega mais ansiedade, mais medo, mais vazio, mais tristezas. E uma hora a vida real, a realidade, ela cai diante dos nossos olhos, né? Chega um tempo que os nossos olhos se abrem para a sujeira do pecado e querendo o Senhor, ele alcança os seus, ele nos salva. Alguns de nós ele nos salva, outros, quando tem muitas vezes a clareza nos seus olhos da realidade da vida, já é um pouquinho tarde demais.
já não tem mais muito o que se fazer, né? Então, nós vivemos nesse mundo confuso, meus irmãos. Nós vivemos nesse mundo em que Cristo ele é apresentado muitas vezes para as pessoas, ele é oferecido para as pessoas, ele é pregado para muitas pessoas, mas não somente Cristo. Você precisa de Cristo? Sim, mas você precisa de outras coisas também. Cristo e mais alguma coisa. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na igreja de Colossos, né? Quando Paulo escreve essa carta para essa igreja, essa é uma igreja que não foi Paulo que plantou ela, e provavelmente foi um cara chamado Epáfras, se não me engano, e Paulo escreve essa carta para ele, para essa igreja, porque ali no meio estava justamente sendo ensinado essas doutrinas de Cristo mais filosofias humanas, Cristo mais experiências de visões de anjos, de coisas místicas, né? Cristo não era suficiente para essa igreja. E isso não é uma realidade daquela igreja de Colossos lá do primeiro século, essa cidade, né, chamada Colossos, ela ficava onde hoje é a Turquia. E toda aquela região tinha as igrejas que a gente vê lá em Apocalipse, tinha as igrejas de Laodiceia, Hierápolis, eram cidades que ficavam próximas umas das outras ali. Essa falsa doutrina aqui, ela estava sendo ensinada naquela igreja, que você precisava de Cristo, mas Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais esse misticismo, essa coisa de tu enxergar anjos e ver coisas mirabolantes. Você precisa de Cristo, mas também precisa ter fazer outras coisas, algum sacrifício, Cristo e mais isso. Então, Paulo escreve essa carta justamente para combater essa falsa doutrina aqui, né? Que Cristo ele é suficiente para a igreja de Colossos e para muitos de nós. Só Cristo não basta, nós precisamos mais alguma coisa, nós precisamos fazer mais alguma coisa. É Cristo mais boas obras, é Cristo e mais as minhas ofertas, é Cristo e mais um sacrifício aqui, é Cristo e mais a filosofia. E a Bíblia ela vem e diz para nós que Cristo mais nada é igual a tudo. Nós não precisamos de mais nada se temos Cristo. Se nós temos Jesus, nós não precisamos de absolutamente nada. Então esse era o problema enfrentado pela igreja de Colossos, e é um problema que a gente enfrenta ainda hoje, dentro do contexto cristão, dentro de muitas igrejas. É Cristo sendo oferecido com mais alguns penduricalhos junto, né? Paulo vem então, aqui ele diz que Cristo é absolutamente suficiente para tudo que nós precisamos. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 13, aliás, 12 mais 1, até o 23. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele
santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmados, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vocês veem que essa é a carta, a carta que para muitos ela é a mais cristológica de todas, né? É nele, é por meio dele, é para ele, tudo apontando para Cristo, é tudo dizendo que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, que nele reside toda a plenitude do Pai, toda a plenitude de Deus. E eu queria ver com vocês aqui 3 verdades fundamentais aqui que nós aprendemos com esse texto aqui. A primeira verdade está logo aí nos primeiros versos, que é a condição do homem sem Cristo. Qual é a condição do homem sem Cristo? O texto diz que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No verso 21 também nós lemos que no passado, ele diz, vocês eram estranhos, inimigos do entendimento. Então, Paulo descreve aqui a condição do homem, a nossa situação espiritual, a nossa condição perante Deus, ou a condição da humanidade sem Cristo é essa, é escravo do reino das trevas. Ele vos libertou do reino das trevas, ou seja, todo homem, toda mulher, todo ser humano sem Cristo, ele é escravo do reino das trevas. É um cara bom, eu conheço, não, ele é um cara bom. Eu me lembro que minha mãe falava isso do meu pai, né? Vejam bem. Não, teu pai era um cara bom, dirá se fosse ruim, né? Ele não fazia mal para ninguém, só para a família dele. Às vezes, o guia, às vezes, quando me pergunta, ô pai, o vô foi pro céu, será? Eu disse, olha, a gente não costuma dizer que nós não temos esse poder, essa autoridade para dizer quem vai para o céu e quem não vai. Mas, algumas pessoas, infelizmente, é mais para lá do que para cá. A possibilidade, né? Ó, se botar numa balança. Então não basta você ser uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém, uma pessoa que faz caridades, que faz boas obras. Se você não tem Cristo, você é escravo do reino das trevas, né? Em primeiro lugar, então, o homem sem Cristo, ele é escravo do reino das trevas. A Bíblia diz que o homem que está afastado de Deus, que está sem Cristo, ele está no império das trevas. E trevas aqui traz para nós, significa, né, uma completa ignorância do reino espiritual, uma completa cegueira do que é moral, do que é correto, do que é bíblico, do que dos ensinamentos de Cristo. O homem que vive como escravo das trevas aqui, no meio das trevas, ele é escravo do pecado, ele vive numa escravidão do pecado. Então, por que a gente pode sim dizer para um ímpio que nós de fato somos livres e que muitas vezes eles apontam a gente, muitas pessoas já falaram isso para mim, ou talvez falaram para ti, que os crentes eles são muito... São quadrados, eles não podem fazer um monte de coisa, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo. Não, pelo contrário, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Eu lembro de um testemunho de um pastor que ele foi questionado por um rapaz, né? Ele disse, eu não me torno cristão, não me torno crente porque vocês não podem fazer um monte de coisa, né? E ele estava com um cigarro na mão, fumando um cigarro, né? Vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. E o pastor respondeu para ele, não, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser agora, eu posso pegar esse cigarro aí e fumar ele se eu quiser. Eu posso. Ele disse assim, agora eu queria que tu parasse de fumar agora. Tu consegue parar de fumar agora? Nunca mais fumar? Ah, não, daí, não é que nem o diabinho lá, né? Ah, não, daí tu me quebra. Pois é. Eu sou livre, se eu quiser fumar esse cigarro, eu fumo. Se eu não quiser, eu não fumo. Mas tu não é livre. Tu que diz que a gente é escravo, que a gente não pode fazer um monte de coisa, tu é escravo de um toquinho cheio de fumo dentro que tu não é capaz de dizer, não, a partir de hoje eu não vou fazer isso. Tu não consegue fazer isso. Então, todo homem, toda mulher que
está afastado de Cristo, ele vive em completa escuridão, ele é escravo das trevas, obscurecido no seu entendimento, separado da vida de Deus. O homem moderno acha que é livre, mas a verdade é que ele é escravo do pecado. Em segundo lugar, todo homem que vive, está no reino das trevas, ele é inimigo de Deus. Nós lemos no verso 21 que Paulo diz que antes vocês eram inimigos do entendimento. Não é só que o homem sem Deus, ele é só avesso à igreja, assim. Não, eu não curto igreja, eu não gosto desse papo de Deus e tal. Não é só isso. Pelo contrário, ele é inimigo, ele se coloca diante de Deus como opositor de Deus. E eu vejo isso em muita gente, eu vejo isso em pessoas que até pouco tempo atrás professavam a sua fé em Cristo, serviam na igreja, e que hoje parece que parece que os seus olhos, parece que o seu coração se endureceu de tal forma que ele zomba do nome de Cristo por meio das suas atitudes, ele zomba do nome de Cristo por meio de brincadeiras, às vezes, que a gente aqui faz com postagens no Instagram, coisa assim. Então, são pessoas que estão como fazendo oposição a Deus. Eles não apenas não quero mais saber de igreja, mas eles são inimigos. O inimigo, ele quer destruir, ele quer tentar prejudicar o outro, né? Essa é a condição do homem sem Cristo. Significa que você está em rebelião contra Deus. A tua mente, o teu coração estão corrompidos, estão inclinados para o mal. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos nós nascemos do pecado e por consequência, né, nós somos inimigos de Deus, carecemos da glória de Deus. Comentarista bíblico chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte: o homem natural não apenas ignora Deus, ele se opõe a Deus. O homem sem Cristo, ele não apenas ignora Deus, ele está em oposição a Deus. Em terceiro lugar, o homem sem Cristo, escravo das trevas, que vive no reino das trevas, ele é prisioneiro das obras más. O texto nos diz que nós estávamos envolvidos em obras malignas. Sem Cristo, o homem tenta encontrar sentido para a sua vida, se loqueando, né? Tenta encontrar uma identidade para você. Olha esse nosso querido deputado, né? O Érico Hilton, né? O Felipe alguma coisa. Ele está procurando uma identidade que é completamente contrária à criação. Então, esse homem, ele, ao se vestir de mulher, ao querer que as pessoas olhem para aquilo e vejam uma mulher e chamem ele de mulher e digam que ele está, na verdade, se opondo de forma muito clara à criação de Deus. Ele está dizendo assim: o que Deus criou está errado, o que Deus fez não é bom. Por isso que eu faço isso com o meu corpo, por isso que eu faço isso comigo. Então, o homem sem Deus, prisioneiro das obras más, ele busca satisfação em tudo quanto é coisa que o mundo pode oferecer, mas nada disso satisfaz. Porque alguém já disse que o nosso coração ele tem um buraco, um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. Então, meus irmãos, a condição do homem sem Cristo é essa: perdido, espiritualmente morto, separado de Deus e incapaz de salvar a si mesmo. Essa é a condição real da humanidade. Essa é a condição de todo aquele que está sem Cristo. Agora, uma segunda verdade que já começa a melhorar para nós é o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por ti. Quando nós estávamos nessa condição de viver em trevas. Paulo apresenta aqui uma das maiores descrições de Cristo de toda a Bíblia. A partir do verso 13 até o 20, Paulo faz inúmeros apontamentos aí para Cristo, para o que ele é. Em primeiro lugar, ele diz que Cristo nos resgatou. Verso 13 diz: ele nos libertou do império das trevas, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Cristo não apenas me tirou do reino das trevas e te deixou, pronto, já te tirei do reino das trevas. Não, ele tirou a gente do reino das trevas e ele nos levou para o reino do seu Filho.
do seu amor. Ele nos transportou de um reino de escravidão, de maldade, de pecado, e nos trouxe agora para o seu próprio reino, para um reino de alegria, para um reino de satisfação plena. Ele nos libertou. Nós éramos escravos e Cristo é como um prisioneiro, né? Que você vai lá e resgata ele daquela prisão. Jesus nos tirou da condenação eterna. Jesus nos tirou da escravidão, do pecado, do domínio do pecado, né? João, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 36, ele diz assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, qualquer outro nome pode te libertar de alguma coisa, mas se o Filho não te libertar, você não será livre. A Bíblia é clara, se o Filho te libertar, se Jesus te libertar, de fato você será livre. Então, em primeiro lugar, Cristo nos resgatou. O que mais Cristo fez por mim? Em segundo lugar, Cristo nos redimiu. Olha o que diz o verso 14. Em quem temos redenção, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, meus irmãos, significa o pagamento de um preço. Nós tínhamos uma dívida impagável contra Deus. Eu já usei esse exemplo aqui com vocês, que se você cometer uma maldade contra uma formiga, você talvez não vai te dar nada, menos que você vá no templo budista lá, que parece que lá é crime fazer isso. Se tu cometer uma maldade contra um cachorro, vai ter um custo um pouquinho, hoje em dia tá feia a coisa, tu vai pagar uma pena aí. Se tu comete uma maldade contra um ser humano, teoricamente, ou pelo menos deveria ser, a dívida vai ser maior, a pena vai ser maior. Agora, qual é a pena cometida, de um crime cometido contra um Deus que é eterno, que é onipotente? Quanto será que custa uma dívida contra um Deus que é eterno? É impagável. Então, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. O nosso pecado matou o Filho de Deus. E essa dívida era simplesmente impossível de ser paga por qualquer um de nós. Não tinha nenhum sacrifício. Nós poderíamos matar todos os bois do mundo inteiro, os carneiros, cordeiros do mundo inteiro. Não seria suficiente. É por isso que no Antigo Testamento tu vê os sacerdotes sacrificando. Por quê? Porque ele sacrificava aquele boi, aquele animal, por aquele pecado, mas amanhã ele fazia de novo. O sacrifício não era perfeito, aquele animal não era perfeito, aquele cordeiro não era perfeito. Agora em Cristo nós temos o cordeiro perfeito, definitivo. Quando o próprio Deus vem até nós e ele paga esse preço, quando ele, na cruz do Calvário, ele grita, está feito, está consumado, a nossa dívida, aquele escrito de dívida que tinha, meu e teu, foi rasgado, eles não devem mais nada a ti, foi pago. Cristo nos redimiu, o preço para redimir o nosso pecado, a nossa dívida contra Deus, foi o precioso sangue de Jesus. 1 Pedro 1, verso 18 diz, vocês foram resgatados, não por ouro, prata ou qualquer outra coisa perecível, vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Bendito é o nome de Jesus. Warren Wiersbe diz o seguinte, na cruz, Jesus pagou uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Eu e você não tínhamos como pagar. O que mais Cristo fez por nós, meus irmãos? Cristo nos reconciliou. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Cristo resolveu o maior problema do homem, meus irmãos. O maior problema do homem não é a nossa dívida com um banco, não é o nosso governo, por mais que seja um problemão, né? Mas não é o nosso maior problema. Nosso maior problema não é as doenças, não são a vida pesada nessa terra. O nosso maior problema é que o homem sem Cristo está separado do seu Criador. Esse é o nosso problema e Cristo resolve isso. Ele nos reconciliou novamente com o Pai. Agora nós somos adotados, né, para a família de Deus. E o pastor Mike falou hoje pela manhã, nós não temos em Cristo somente as bênçãos materiais aqui
que Cristo nos dá. A comida que você comeu hoje é Cristo que te deu. A cama que tu vai dormir daqui a pouco é Cristo que te deu. Essa cadeira que tu está sentado foi Cristo que nos deu. A luz, tudo, a água que a gente... tu volta para casa agora, tu abre a torneira da tua casa, sai água. Menos que tenha faltado, mas sai água, né? Você, no Antigo Testamento, Moisés bateu na rocha, né? Hoje a gente abre a torneira, sai água. Cristo nos deu essas bênçãos materiais, físicas, mas também as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais, né? Tudo que é encontrado, tudo que nós sequer imaginamos que exista no reino dos céus, ali também toda essa herança pertence à família de Cristo, toda essa herança pertence ao povo de Deus. Sem Cristo não há perdão, não há reconciliação, não há esperança de vida eterna. Mas por causa da cruz, hoje nós podemos ter paz com Deus. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos esperança. É por causa do sacrifício de Cristo na cruz que nós podemos, mesmo num cenário caótico, mesmo vendo um pai carregando o seu bebê nos braços para enterrar, é por causa de Cristo, do que Cristo fez na cruz, que nós temos esperança. Um dia nós veremos essas meninas novamente. Um dia o Mauro, a Grace, verão a Aurora, verão a Maitê novamente. Elas estarão, se elas estiveram aqui nessa terra ao nascer e tiveram algum tipo de problema físico, algum defeito, algum problema no coração, no seu corpo, agora elas estão plenamente curadas, agora elas estão plenamente saradas. Então, nós temos essa viva esperança por causa do sacrifício de Cristo. O que mais Cristo nos fez, meus irmãos? Em quarto lugar, Cristo nos apresenta santos diante de Deus. Verso 22, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a obra completa do Evangelho. Essa é a obra completa da salvação. Cristo, novamente, ele não apenas nos tira do reino das trevas e larga você à própria sorte. Não, ele vem quando nós somos achados por Cristo, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados. Beleza, a tua dívida foi paga. Depois disso, Cristo começa uma outra obra na nossa vida, que é a obra de santificação, que dura toda a nossa vida. Ele vai tirando o velho homem de nós, né? Ele vai matando o velho homem do nosso coraçãozinho, né? Como Lutero falou, né? Eu achei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas o danado sabia nadar. Então, todo dia, o velho homem do Daniel aparece. Todo dia, o velho homem do Vitor aparece. Todo dia, o velho homem do Dilmar, da Gi, da Kelly, da Késia. A velha mulher, a Evinha aparece, o Adão aparece. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias. E vai ser assim, não pense que vai... não, quando eu tiver 40 anos vai passar. Eu vou virar um anjo, né? Vou virar um semideus nessa terra. Não vai, não vai. É uma luta constante. E Cristo, agora por meio do Espírito Santo, ele vem nos santificando, ele vem nos purificando, nos limpando dessa sujeira. E a obra se concretiza, se finaliza na glorificação. Quando nós estivermos com Cristo, nós finalmente não seremos mais influenciados pelo pecado. Hoje nós somos ainda. Hoje o nosso coração ainda é influenciado muitas vezes pelo pecado. As nossas atitudes são influenciadas pelo pecado. Cristo nos justifica, Cristo nos santifica e Cristo nos glorifica. Nós chegaremos ao final. Essa é a nossa viva esperança. Hoje está ruim. Não está do jeito que eu gostaria que estivesse. A minha vida não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Eu queria ser uma pessoa mais santa. Eu queria ser um homem mais parecido com Jesus. E eu trabalho, eu me esforço para isso, para ser mais parecido com Cristo. Mas a minha esperança é, daqui um tempo, daqui alguns anos, tomara que muitos anos, eu vou me encontrar com o Senhor. E aí, finalmente, eu serei completamente transformado. Bendito é o nome de Jesus. Agora, meus irmãos, por que Cristo é suficiente, né? Quando tu diz, Cristo é suficiente, o que faz dele ser suficiente para mim
e que eu não preciso de mais nada mesmo. Tem certeza que ele é tudo isso? Por que Cristo é suficiente? O próprio texto diz para nós por que ele é suficiente. Em primeiro lugar, porque ele é Deus. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é Deus em carne. Cristo é o próprio Deus em carne e osso diante do homem. Jesus não é apenas um mestre moral, como algumas religiões ensinam. Não, ele foi um homem bom. Ele foi um profeta. Ele foi um curandeiro. Não, Jesus é o próprio Deus encarnado. É o verbo que se fez carne. Por isso ele é suficiente. Se Jesus fosse só mais um dos profetas do Antigo Testamento que fizeram grandes coisas, não era suficiente. Se Jesus fosse só um homem, um curandeiro que por onde passava não tinha doença que ele não pudesse curar, que ele não pudesse agir, ele não era suficiente. Mas porque ele é Deus, ele é suficiente. Em segundo lugar, por que Cristo é suficiente? Porque Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. Por isso ele é suficiente. Não é que Cristo criou, eu criei as árvores, aí teve algumas coisas que eu não consegui criar, porque é muito difícil, né? Não, Cristo criou, estava lá. O verbo que estava lá com Deus, o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Jesus estava lá quando, do nada, tudo veio a existir. Quando Deus disse, haja luz, Jesus estava ali com ele, trabalhando na obra da criação. Ele é suficiente porque ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Em terceiro lugar, Cristo é suficiente porque ele sustenta tudo. É simples, ele não apenas criou todas as coisas. Verso 17 diz que nele, em Jesus, tudo subsiste. O universo continua existindo e girando e funcionando. Cada célula do teu corpo, cada molécula da criação, sei lá, tudo continua funcionando exatamente no seu devido lugar, porque Cristo sustenta todas as coisas. A Terra gira, funciona, o sistema solar, as galáxias, aí dentro o teu sangue correndo nas tuas mais diversas veias e artérias e tudo funcionando agora, porque Cristo está sustentando cada célula do teu corpo. Cristo está sustentando o ar que entra dentro do teu pulmão, e o teu pulmão enche, esvazia, não sei como é que fala o nome certo, mas o nosso instrutor deve saber. Teu pulmão funciona do jeito que funciona porque Cristo sustenta aquilo ali. Teu coração agora está bombeando sangue pro teu corpo, trabalhando ali, o motorzinho está trabalhando, porque Cristo sustenta todas as coisas. Desde o macro até a coisa mais minúscula que existe na criação. Tudo está sendo sustentado por Cristo. Todas as coisas. É por isso que ele é suficiente. Cristo é suficiente porque ele é o cabeça da igreja. Quando nós falamos que é tudo sobre Jesus, meus irmãos, e a gente repete essa frase direto e vamos continuar falando sobre isso, é porque Cristo é o cabeça da igreja. É porque Cristo é o pastor da igreja. A gente só tenta não estragar o que ele está fazendo. Nós somos todos pastores auxiliares. Cristo é o cabeça, é o que comanda a igreja, é o que dirige a sua igreja. A igreja é sustentada por ele. A igreja não é sustentada por programas. É muito legal tu ter atividades, programas. É muito legal. Vai ser demais o dia que a gente tiver condições, tiver gente, não dá mais para ficar aqui, nós vamos ter que alugar um salão e quem sabe um dia a gente vai ter um telão grande, sei lá, talvez a gente tenha, talvez não, a gente fica aqui. Mas tudo isso é muito bom, é legal. Uma banda completa, músicos, né? Todo mundo cantando, se enlouquecendo, enfim, tudo isso é bom. Talvez tenha um pregador um pouquinho melhor, mais carismático, né? É legal, mas a igreja existe por causa de Cristo. Se nós tivermos todas essas atividades aqui, meus irmãos, se nós tivermos um telão de LED, se nós tivermos uma banda, a melhor banda da cidade aqui, ninguém mata nós, né? Para nós mostrar para os outros. Se nós tiver aqui os melhores pregadores, oradores da cidade e faltar Cristo aqui, não tem sentido. É melhor fechamos as portas e vamos embora e deu.
Porque Cristo é o cabeça da igreja, é Ele que sustenta. A igreja é atacada, a igreja é vilipendiada, a igreja tira o chacota da igreja, ela é espancada, ela é perseguida, mas ela permanece firme porque é Cristo que sustenta a igreja. Então, Cristo é suficiente para nós, meus irmãos, porque Ele é o cabeça, é Ele que comanda, é Ele que dirige, é Ele que dá a direção para nós. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é quem defende a igreja. Ele é quem manda em tudo isso. E por que Cristo fez isso? Em quarto lugar, porque Cristo possui toda a plenitude. Verso 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Isso significa, meus irmãos, que tudo o que eu e você precisamos, nós encontramos em Cristo. Deus, o Pai, achou por bem que em Cristo residisse ali toda a plenitude da divindade. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: em Cristo não há falta, não há deficiência, não há necessidade de complemento. Ele é tudo o que precisamos. Não há qualquer necessidade em Cristo. Nele nós temos tudo o que precisamos. É por isso que Cristo é suficiente, porque nele nós temos tudo. Eu posso encontrar algo que eu preciso no Bruno, eu posso encontrar algo que eu preciso no Dilmar, no Jairo, eu posso encontrar algo, mas eu não tenho tudo em vocês. Vocês não têm tudo em mim. Em Cristo nós temos tudo. Tudo o que você precisa, nós encontramos em Cristo. Então, se Cristo é suficiente, meus irmãos, nós não precisamos de filosofias humanas, nós não precisamos de experiências místicas. Eu fui orar no monte e o irmão viu a grama pegar fogo e eu não vi. Amém. Em Cristo eu tenho o que eu preciso. Se para o irmão era necessário ver a grama pegar fogo, amém. Se eu não vi, em Cristo eu tenho o que eu preciso. Se Cristo é suficiente, nós não precisamos mais de legalismo, de obras e sacrifícios e mais sacrifícios. Se Cristo é suficiente, nós não precisamos mais de tradições humanas. Não, porque isso aqui foi ensinado pelos meus avós, meus pais fizeram isso, e agora eu também tenho que seguir isso. Não, porque não pode fazer isso. Quem criou essa regra? Não sei, eu sei que nós aprendemos que não pode fazer isso. Em Cristo nós temos suficiência de todas as coisas, não precisamos mais de tradições humanas. Em Cristo, sendo suficiente para nós não precisamos mais ter medo do amanhã. Se Cristo é suficiente para ti, não há o que temer no dia de amanhã. Nós cantamos hoje isso. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Por que tememos os homens? Por que temer alguém que pode matar a carne se nós estamos em Cristo, estamos guardados em Jesus? Por que nós tememos o que pode acontecer se der uma terceira guerra mundial? Por que nós temos medo se no final do mês nós vamos conseguir pagar as nossas contas? Por que nós tememos? Será que eu vou ter comida para alimentar os meus filhos? Será que eu vou ter condições de fazer isso? Será que eu vou ter condições de dar um bom estudo para os meus filhos quando eles crescerem? Será que eu vou ter que... Por que a gente tem todo esse... Cristo não é suficiente para nós? Cristo não é suficiente para ti? Para parecer que eu estou terminando, meus irmãos. A nossa cultura, ela diz hoje que Jesus mais filosofia é igual à verdade. Que Jesus mais boas obras é igual à salvação. Jesus mais espiritualidade é igual à plenitude. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus mais nada é igual a tudo. Você não precisa de mais nada se você tiver Cristo. Você não precisa de mais nada. Nele vocês estão completos. Paulo diz em Colossenses 2,10. Nele vocês estão completos. Em Cristo vocês estão completos. Em Jesus, meus irmãos, nós encontramos satisfação plena. Em Jesus nós estamos completos.
Cristo é suficiente. A cultura diz para você, siga o teu coração, você